Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá corrigir o simuladinho, rapidinho? Então, a questão 1, de acordo com o gráfico da função afim. Função afim é o quê? Função do primeiro grau, ok? Então, a gente pode escrever essa função como f de x igual a x mais b, uma função afim, de primeiro grau. Podemos afirmar que o ponto P tem coordenadas. Então, olha só. Se é uma função afim, o gráfico é uma reta, certo? Repare que essa reta aqui está inclinada para a esquerda. Então, logo, esse camarada aqui, o A, né, que é o coeficiente angular, ele tem que ser negativo. Ok. E esse ponto aqui, onde a reta toca o eixo Y, é o coeficiente linear, que na forma reduzida está representado pela letra B. Então, esse aqui é o nosso coeficiente linear. Então, a gente pode traduzir essa função como ax mais 4. Deixa eu dar uma afinada aqui na minha caneta. Beleza? Então, esse ponto aqui é o coeficiente linear, né, que toca o eixo Y. Então, esse coeficiente aqui toca o eixo Y. Beleza. Nós temos esse outro ponto aqui que eu vou pintar de vermelho, que é esse ponto aqui de baixo. Ó. Quais são as coordenadas desse ponto? O x igual a 2, obviamente, que é o que está marcando ali, e todo ponto que toca o eixo x, a sua ordenada, o seu y, é 0. Ou seja, quando o x igual a 2, o y vale 0. Agora é só você montar a sua equação. A vezes 2 mais 4. Onde eu vou te concluir que 2A igual a menos 4, A igual a menos 2. Ou seja, agora nós temos... Apareceu uma confirmação de não sei o que aqui. Agora não é o momento. Então nós temos a nossa função ax mais b, né? Onde já descobrimos o valor de A e de B. O A é menos 2 e o B é mais 4. Pronto. Essa é a nossa função. E dentre essas alternativas, a gente tem que escolher qual é a única que se adequa a essa função, qual é a única que satisfaz essa função. Obviamente, né, você percebe que aqui, ó, x igual a 3 sobre 2. A gente tem que verificar qual é o y para esse x igual a 3 sobre 2. Então, basta fazer f de 3 sobre 2 e verificar o que vai dar. Menos 2 vezes 3 sobre 2 mais 4. Esse 2 vai cortar com esse 2. Vai ficar menos 3 mais 4. Ou seja, f de 3 sobre 2 igual a 1. Ou seja, quando x igual a 3 sobre 2, y igual a u. A 1. B de Brasil. Beleza? Questão 2. Numa PG de termos positivos, temos o primeiro e o quinto termo multiplicados dá 16. Quer saber o termo do meio? Então, olha só, nós temos uma PG aqui, né? A1, A2, A3, A4 e A5. Certo? Nós sabemos que esse termo central, ele é média geométrica de termos equidistantes. Ou, esse termo ao quadrado é igual ao produto de termos equidistantes a ele, ou seja, que tem a mesma distância. Então, se eu for um para a direita e um para a esquerda, será o A2 e o A4. Se eu for 2 para a direita e 2 para a esquerda, eu vou ter o A1 vezes o A5. Ora, mas A1 vezes A5, ele falou para você que vale 16. Ó. Ou seja, A3 elevado a 2, terceiro termo elevado a 2 igual a 16. O A3 vai ser igual a mais ou menos, né? Raiz quadrada de 16. Então, eu vou ter dois valores de A3. A raiz quadrada de 4 e de menos 4 aqui, né? Mais ou menos raiz de 16. Como ele falou que são termos positivos, obviamente, né? O menos 4 para fora. Então, o terceiro termo é igual a 4. Opa, fui demais. Então, aqui a terceira questão. Deixa eu ir no mouse aqui que é melhor. A caneta aqui já está bichando. Bom, nessa figura, o triângulo retângulo em A tem catetos. Opa, triângulo retângulo em A. Então, aqui, obviamente, é 90 graus. Tem catetos com medidas 6, aqui mede 6, e aqui embaixo mede 8. Obviamente, né? Cateto 6 e 8, para quem está treinando para especialista, já tem que saber que aqui é 10. Tá? Beleza. Os pontos M e N são médios. Ora, se são pontos médios, a AM será uma mediana
BN também é outra mediana. Obviamente, o ponto de encontro dessas medianas dar-se-á no famoso baricentro, que tem a sua propriedade, né? A distância de um vértice, escolhe uma mediana, a distância desse vértice a um baricentro, a esse baricentro, é o dobro do baricentro ao ponto médio. Tá bom? Isso vale para qualquer mediana. Obviamente, elas podem não ser iguais. Então, a distância do A até o G é o dobro do G até o M. Eu costumo chamar isso aí de famoso 1/3, 2/3, que fica bem mais fácil, né? Nós temos aqui um triângulo, retângulo, claro, um triângulo retângulo, tá? Isso aí é facilmente demonstrado. Nós temos aqui um baricentro, ponto médio, tá? Se é ponto médio, a hipotenusa vale 10, então cada pedacinho desse aqui vai valer 5, perfeito? Tem uma teoria que diz o seguinte: em todo triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa, seria essa daqui, ó, essa mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. Ou seja, se a hipotenusa toda vale 10, então cada pedacinho desse vale 5, e essa mediana relativa à hipotenusa vale 5. Resumidamente, seria mais ou menos isso aqui, né? Nós temos um triângulo retângulo, que a gente divide esse círculo no meio, 180 graus, né? E todo triângulo retângulo, ele é inscritível num semicírculo, onde esse ângulo de 90 aqui é justamente pelo fato de ter esse arco aqui de 180 graus, né? É um ângulo inscrito esse ângulo de 90. Na verdade, todos os ângulos do triângulo serão ângulos inscritos. Mediante isso, nós temos que, se eu olhar para esse segmento vermelho, se eu olhar para o triângulo, ele é a mediana. Por quê? Porque esse ponto aqui, ele é o ponto médio da hipotenusa. Se eu olhar para o círculo, esse segmento aqui que eu vou chamar de AB, se eu olhar para o círculo, ele é o diâmetro. Vou chamar esse ponto aqui de O. Se eu olhar para o círculo, O é o centro. Se eu olhar para o triângulo, O é o ponto médio de AB. Se eu olhar para o triângulo, AB é a hipotenusa. Se eu olhar para o círculo, AB é o diâmetro, né? Como o diâmetro vale 10, então isso aqui vale 5. Obviamente, você percebe que isso aqui também é o nosso raio, né? Esse segmento vermelho aqui, se eu olhar para o círculo, é o raio. Se eu olhar para o triângulo, ele é a mediana. Então, nós voltamos aqui. Então, esse pedacinho vale 5, esse pedacinho vale 5, e todo esse segmento AM aqui vale 5. Ou seja, esse pedaço aqui é a metade desse, ou esse é o dobro desse. Para quem ficar confuso, se esse é o dobro desse, chama esse aqui de 2x e esse pedacinho aqui de x. A soma deles dois vai dar 5, né? Então, 3x, né? 2x mais x dá 5, onde eu tiro que x vale 5/3. Ou seja, botar de azul aqui, esse pedacinho aqui vai valer 5/3, e esse outro pedaço vai valer o dobro de 5/3, que vai dar 10/3, que é justamente o que ele está perguntando na questão. Beleza? Deixa eu só ver se continua gravando. Tudo ok? Questão 4. Questão 4 diz o quê? Diz que na figura ABC é um triângulo equilátero. Aqui, puramente aplicação de fórmulas. Nós temos um triângulo ABC equilátero de área 9 e raio de 3. Então, vamos chamar esse lado aqui do triângulo equilátero. Repare que BC é lado do triângulo equilátero, que também vai ser lado desse retângulo, né? AC aqui, ó, é o triângulo equilátero. E esse aqui também é o triângulo equilátero. Ele fala que esse triângulo equilátero, vamos chamar de lado L, tá bom? A área dele, como é que a gente calcula? L2, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui vai dar 9, raiz de 3, porque ele diz aqui para mim, ó, tá? Ele fala que a área desse triângulo equilátero é 9 raiz de 3. Fazendo as devidas simplificações, eu tiro raiz de 3 daqui com raiz de 3 daqui, L ao quadrado igual a 36, multiplicando por usado. Então, onde a gente diz que L vale 6. Deixa eu só colocar aqui que eu ainda estou na aula, continuar na chamada, senão ele para de gravar. L igual a 6, tá bom? Ora, BCDE, que é esse retângulo aqui, ele tem área 6 raiz de 3. Então vamos lá, o lado é igual a 6. Ele quer saber a altura do triângulo AFG. Vamos calcular a altura do triângulo equilátero ABC. A altura do triângulo equilátero ABC vai ser essa aqui verde, ó. Como é que eu calculo a altura de um triângulo equilátero? A altura sempre vai ser L raiz de 3 sobre 2. Como o lado vale 6, 6 raiz de 3 sobre 2.
Tá? Essa altura vale 3 raiz de 3. Então, tudo isso aqui que está pintado de verde vale 3 raiz de 3. Vou botar aqui fora, tá? Isso tudo aqui de verde vale 3 raiz de 3. Perfeito? Ora, se a área do retângulo vale 6 raiz de 3, a área do retângulo vale 6 raiz de 3, um desses lados do retângulo vale 6, vamos chamar esse lado aqui de x, tá bom? Então, 6 vezes x, que é a área do retângulo, 6 raiz de 3. Olha, a gente conclui facilmente que o x vale raiz de 3. Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, vale raiz de 3. Esse pedacinho aqui vale raiz de 3. Esse pedacinho, obviamente, né, é o outro lado do retângulo, vale raiz de 3. Quanto valerá este pedacinho aqui, ó? 2 raiz de 3, né? Que é o 3 raiz de 3 verde aqui, menos esse pedaço roxo aqui, que vale raiz de 3. Que é justamente o que ele está perguntando, a área do triângulo equilátero AFG. Beleza? Se eu não me engano, é a letra A. Letra A. 2 raiz de 3. E agora para a última questão. Em uma turma de 12 alunos, nós temos... O professor resolveu formar uma comissão de 3 alunos que representará o colégio numa feira. Então, nós temos a nossa comissão aqui com 3 alunos, né? 1, 2, 3. De que maneira eu posso escolher essa comissão? Então, escolher o aluno A, B ou C é a mesma coisa que eu escolher o aluno C, BA, ou BAC, ou CAB. Por quê? São os mesmos alunos. Ninguém vai exercer uma função dentro dessa comissão, todos serão iguais, né? Apenas para fazer parte da comissão. Então, vamos calcular o total de comissões. Total. Então, já vimos que é por combinação, que a ordem não importa. Nós temos 12 alunos e temos que escolher 3 deles. Então, fazendo a continha, 12 fatorial sobre 12 menos 3 fatorial. Vai dar 9, né? E repete o 3 aqui. Então, 12 fatorial sobre 9 fatorial, 3 fatorial. Quem está mais próximo do 12, obviamente, é o 9. Então, vou parar o 12 fatorial no 9 fatorial para fazer tchuc-tchuc. Lembrando que 3 fatorial, tá? É 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, vamos aqui fazer as nossas simplificações, ó. Tchuc-tchuc no 9. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, né? 12 dividido por 6, 2. Então, sobrou o 2, o 11, 22 e o 10. Então, o total de comissões de 3 pessoas, total de trios, né? Dá 220. Beleza. Só que, entretanto, dentre esses alunos, existem 2 ou 2, né? Luzia e Laura, que por motivos particulares não devem fazer parte da comissão simultaneamente. Repare que eu estou dizendo, eu não estou excluindo Luzia e Laura da comissão. Eu só estou dizendo que elas não farão parte da comissão ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso ter comissão só com a Luzia e não a Laura. Eu posso ter comissão só com a Laura e não a Luzia. Ou eu posso ter comissão que não tenha nenhuma das duas, né? Eu só não posso ter as duas ao mesmo tempo na comissão, tá bom? Em nenhum momento eu disse também que elas têm que fazer parte da comissão, pelo menos uma das duas, tá? Eu só digo que elas não podem fazer parte de comissão ao mesmo tempo. Claro, obviamente, se elas não tiverem nenhuma comissão, nenhuma das duas estiverem fazendo parte de nenhuma comissão, óbvio que elas não vão estar juntas, né? Então ele quer saber a quantidade de comissões que temos com essa restrição. Então, olha só, vamos fazer o seguinte: vamos calcular a quantidade de comissões, né, com Luzia e Laura juntas. Eu vou contrariar a questão. Então, eu vou dessas 3 vagas, uma vai ser da Luzia, a outra vai ser da Laura. Obrigatoriamente, eu quero ver quantas comissões elas fariam parte juntas. Eu estou contrariando a questão. Como eu tenho 12 alunos, desses 12, eu tiro a Luzia e tiro a Laura, vão ficar 10 pessoas. Então só sobrou 10 vagas. Ou seja, o total de comissões que eu tenho com Luzia e Laura juntas é 10. São 10 comissões, com elas duas juntas. O que a questão não pede. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses 10 do total. Então eu tenho 210 comissões onde Luzia e Laura não estão juntas. Dessas 210, elas vão ter só Luzia. Dessas 210, vai ter algumas que só vai ter a Laura, e tem uma outra parte que não tem nem Luzia
nem Luzia e nem Laura. São comissões que não tem nenhuma das duas. Beleza? Espero ter ajudado. Até a próxima correção aí de simulados surpresas, né? Simulados pequenininhos para a gente ir treinando aí a nossa velocidade para o dia da prova da especialista que está logo ali, né? Beleza, gente? Um abração, fica com Deus e até a próxima.